Provar a inocência pode ser ainda mais difícil para quem não dispõe de recursos para contratar um advogado. É o que você vê na próxima reportagem. Confira. A Defensoria Pública é uma instituição que garante assistência jurídica integral e gratuita para quem não pode arcar com os custos de um advogado em processos judiciais ou extrajudiciais. Percorrendo a rede que se forma ao redor deste serviço, é possível perceber o quão importante, mas também difícil, é este trabalho. Considerada pela Constituição Federal como uma das funções essenciais da Justiça, ao lado do Ministério Público e das advocacias pública e geral, a Defensoria atua em todos os graus de jurisdição e em causas cíveis, criminais ou de família. Na fila da instituição em Belo Horizonte, pessoas que reconhecem a importância do serviço. É importante porque nem todo mundo tem condições de pagar. E se existe a defensoria, é para servir o povo, né? Eu acho importante porque facilita a vida do pessoal com poder aquisitivo menor, que não tem condição de arcar com um advogado particular, e agiliza o processo para facilitar os meios de ação, de qualquer ação que seja. Esta mulher, que preferiu não ser identificada, busca um defensor para auxiliá-la em seu processo de divórcio. Não tenho advogado, eu ganho um salário mínimo. Eu não tenho condições de pagar advogado particular e eu tive que ir sem advogado. Eu falei, o meu advogado que eu tenho é só o senhor. Ela conta que o seu receio é que a separação prejudique seus pais, que moram no mesmo terreno em que está a casa, disputada pelo marido. Ele arrumou outra mulher, agora ele quer lar para dar para ela. Que ele não tem, que ele está pagando aluguel. Como a gente é casado de comunhão de bens, ele quer a separação, mas ele quer sair ganhando. Mas eu não me importaria que ele saia ganhando. Eu sei que ele tem o direito dele, só que eu quero que ele deixe os meus pais morar no barracão, porque foi meus pais que construíram o barracão. A ajuda para esta dona de casa e também para todos aqueles que buscam atendimento gratuito em nosso estado esbarra, entretanto, em algumas dificuldades. Aqui no estado de Minas Gerais a gente tem a grande dificuldade de ter um número muito reduzido de defensores públicos. A gente tem a previsão legal de 1.200 cargos, mas desses apenas 440 estão providos. Então existe uma grande deficiência no número de defensores públicos aqui no estado. Este juiz, da comarca de Belo Horizonte, define a importância do defensor público para a justiça. No meu caso, por exemplo, que trabalho numa vara específica, uma vara criminal, onde faço julgamento de tráfico de drogas, 99% dos acusados denunciados por tráfico são réus pobres, não têm condições de pagar advogado. Então, a presença do defensor público, já que sem ele você não pode fazer a audiência, é de suma importância. Apesar disso, sua secretaria não possui um defensor designado e o juiz se vê obrigado a nomear advogados particulares para atuar nos processos que recebe. Como a gente não tem um número suficiente de defensor público para atuar, o que acontece? Nós temos que designar, nomear advogados para que façam o papel do defensor público. E nesse caso nós temos que arbitrar honorários. Para você ter uma ideia, a gente arbitra honorários em torno de R$ 1.200 por cada defesa. Levando em conta que eu faço 5 audiências por dia, nós teríamos um gasto por dia do Estado, só na minha vara, de R$ 6.000 de pagar a remuneração para o advogado. O grande prejudicado pela ausência da Defensoria Pública, pela ausência de defensores públicos, é a população carente, que normalmente já é marginalizada, né, e fica sem ter a quem socorrer, fica sem ter voz. Com 6 anos de experiência, Eduardo acredita que muito precisa ser feito para o desenvolvimento do trabalho. A demanda tem aumentado bastante, principalmente na área criminal onde eu atuo. A gente tem percebido um certo avanço, uma certa estruturação da carreira ao longo desse tempo, só que infelizmente a gente tem muito que caminhar ainda. A mesma certeza e esperança surge no depoimento de Ricardo, que completa dizendo das alegrias encontradas no exercício da profissão, apesar das dificuldades. Uma das maiores gratificações que a gente tem no exercício da Defensoria Pública é realmente a gratidão da pessoa carente que tem seu direito reconhecido, a pessoa que está presa injustamente, que é colocada em liberdade, né? Não só da pessoa, mas como dos familiares. Então a gente percebe que esse agradecimento, essa gratidão sincera, que nos renovam também, nos dão força para continuar na nossa missão do dia a dia. Né? Apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Acho que essa sim é a grande remuneração que a gente tem no exercício da Defensoria. Né?
Desembargador, o doutor Edson Feital Leite cita um caso ali do advogado particular que é nomeado para atuar no caso, né, o chamado advogado dativo, que é uma situação, ele falou ali que só na secretaria que ele trabalha, ele nomeia esses advogados e o Estado gasta em torno de R$6 mil. Né? Por que esses recursos não podem ser direcionados? O recurso vem também do Executivo, né? Exato. Por que não fazer esse direcionamento? Exatamente. Bem disse o colega, o juiz Feital, na ausência do defensor público, na audiência criminal e também nas audiências onde tem participação de menores na área civil, ela não pode ocorrer sem um advogado. Então, se se o defensor público não tem defensor público número para comparecer àquela audiência por falta de número, para que haja audiência tem que nomear alguém, algum defensor. E os advogados, obviamente, que não são da defensoria, eles não querem trabalhar sem receber. Então é preciso que haja um pagamento por parte do executivo, e é um pagamento que, na verdade, poderia ser destinado à própria defensoria pública. Eu defendo que a defensoria pública tenha, pelo menos, no Estado, e vai chegar a isso, se Deus quiser, eu tenho plena consciência disso, pelo menos o mesmo número de juízes e o mesmo número de promotores, que são cerca de 900 a 1.000, nós estamos no Estado 900 a 1.000 juízes na ativa, e é o que eu creio que é o necessário para a defensoria pública toda funcionar. É caso que isso pesa no Estado, mas aos poucos eles vão chegar, tenho certeza, e vão receber também mais ou menos o que ganha o promotor